Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Gente, aqui a gente vai fazer a resolução dos exercícios dessa aula 53, que é o produto iônico da água. Dos exercícios que faltaram da aula, né? Porque alguns nós já fizemos durante a aula. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me procuram, tá bom? Então, um beijo. Então, a questão 1 nós já fizemos, né? Na questão 2, ele fala que em soluções aquosas, ou mesmo na água pura, existe o equilíbrio de autoionização, cuja equação é dada a seguir. Então, a água que está em equilíbrio com os seus íons, H+, e OH-. Lembrando que nos equilíbrios aquosos, a concentração da água líquida, então quando eu tenho a água líquida e tem alguém aquoso, não é representada na expressão da constante de equilíbrio. Escreva a expressão da constante de equilíbrio da autoionização da água, também chamado de produto iônico da água. Constante de equilíbrio, gente, é o lado direito sobre o lado esquerdo. Só que como a água líquida não entra, então só entram os íons. Então a gente chama essa constante de Kw, né? A água em inglês é water ou water, que você preferir, vezes a concentração dos íons H+ e OH-. O número do balanceamento é o expoente de cada um. Então seria expoente 1, expoente 1. Essa é a constante, também chamada de produto, porque é a multiplicação, iônico, porque são os íons da água, tá? E essa constante tem um valor fixo a 25 graus Celsius. Então, vocês precisam saber que a 25 graus Celsius, o produto dos íons H+ vezes OH- é 10 a menos 14. Esse 1 você não precisa dele, tá? Aí, com isso, ele quer que a gente complete a tabela a essas soluções. Então, a solução neutra significa que a concentração do H+ é igual à concentração de OH-. Se a multiplicação dos dois dá 10 a menos 14, cada um, então, tem que ser 10 a menos 7. Menos 7 com menos 7 dá menos 14, tá? Solução neutra. Aqui ele me deu a quantidade de H+, 10 a menos 4. Quanto vai ser de OH-? Sabendo que a multiplicação dos dois dá menos 14. Então, se aqui é menos 4, pessoal, aqui tem que ser quanto? Menos 10. Menos 10 vezes menos 4 dá menos 14. Qual dos dois íons está em maior quantidade? Cuidado com o expoente negativo. 10 a menos 4 é um valor maior que 10 a menos 10. Se eu tenho mais H+ do que OH-, a minha solução é ácida, tá certo? E aqui é o contrário, ó, ele me deu de OH-, 10 a menos 1, sempre a concentração em mol por litro. Então, quanto tem que ser de H+ para dar 10 a menos 14? Se aqui é menos 1, aqui tem que ser menos 13 para dar menos 14, certo? Menos 13 com menos 1 dá menos 14. E nessa solução, a concentração do OH- é maior, porque 10 a menos 1 é maior que 10 a menos 13. Portanto, a solução vai ser básica. Na pergunta C, estou comparando as soluções acima e, ao comparar a solução 2 com a solução 1, ele quer saber quantas vezes ela é mais ácida. Quantas vezes a solução 2 é mais ácida que a solução 1? Quando ele pergunta de acidez, a gente tem que olhar o H+. Então, eu tenho que olhar esse valor e ver quantas vezes ele é maior que esse. Para fazer essa relação, gente, eu aconselho a vocês fazerem uma divisão. Uma relação é uma divisão. Se eu quero relacionar a solução 2 com a solução 1, eu faço uma divisão do H+ da solução 2 com o H+ da solução 1. Então, aqui, ó, vou pegar o H+ da solução 2 em relação à solução 1. Entenderam por que é o H+? Porque ele está perguntando quantas vezes é mais ácida. Então, eu pego a concentração do H+ aqui, 10 a menos 14, e relaciono com a concentração de H+ aqui, na solução 1, que é 10 a menos 7.
Relação, gente, essa relação é essa divisão. Aí, ó, vou passar esse 10 a menos 7 para cima. Vai ficar 10 ao quadrado. Que 10 ao quadrado? 10 ao quadrado final aqui, gente, desculpa. Esse 10 a menos 4 aqui vai ficar 10 elevado a 7. 7 com menos 4 dá ao cubo. Não é nem ao quadrado, né? Tô ficando louca. 10 ao cubo é 1000. Então, 1000 vezes a solução 2 é mais ácida que a solução neutra. No D, ele quer saber quantas vezes a solução 3 é mais básica que a solução 1. Perguntar o que é ser mais básico é olhar o OH-. Então, agora eu vou relacionar esse valor com esse, o OH-. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz agora de pouco. O OH- da solução 3 com o OH- da solução 1. Vou substituir 10 a menos 1 aqui com 10 a menos 7 aqui. Menos 1 aqui, sobe o menos 7, fica 10 elevado a 7. 7 com menos 1 dá 10 elevado a 6, que vai dar 1, esses 3 zeros, mais esses 3 zeros, 1 milhão de vezes maior, né? Então, quantas vezes a solução 3 é mais básica que a solução 1? 1 milhão de vezes. Quantas vezes a solução 2 é mais ácida que a solução 1? 1000 vezes. Entenderam a parte matemática, gente? Se tiver alguma dificuldade, não deixa de falar, tá? Então, tenta resolver sozinhos, depois confere, tudo certinho. Então, a questão 3 nós já fizemos em aula, né? Vamos para a questão 4. Na questão 4, você precisa ter um pouquinho de noção de dia a dia. Ele me dá alguns produtos que a gente encontra no supermercado, ou nas casas, residências, ou no comércio. Então, refrigerante, vinagre, suspensão de leite de magnésia, ácido muriático, água destilada, solução de limpeza à base de amoníaco e água com gás. E ele quer ver a sua capacidade de analisar. Quais desses produtos apresentam concentração de H+ maior que 10 a menos 7? Ter uma concentração maior que 10 a menos 7 de H+ significa ser ácida. Então, quais são as soluções que são ácidas? Refrigerante é ácido, né, gente? O refrigerante, além do gás carbônico, que já deixa ele ácido, eles adicionam um ácido fosfórico para acidular o meio, para deixar ele mais ácido ainda. Então, refrigerante sempre é ácido. Vinagre também é ácido, né? Vinagre, limão, abacaxi. Agora, suspensão de leite de magnésia, não. Essa suspensão é usada como antiácido. Portanto, não vai ser ácido, vai ser uma base que vai reagir com ácido. Ácido muriático, o nome já está falando. Se é um ácido, né? Tem caráter ácido. Água destilada é neutro. Solução de limpeza à base de amoníaco. Essa substância aqui é base, já vou mostrar para vocês. E água com gás é ácido, tá? Então, vamos lá. Aqui o refrigerante é ácido, legal. Vinagre também é fácil de ver. Ácido muriático também é fácil de ver porque tem o nome ácido, é o HCl. Água com gás também é ácido. O gás carbônico da água, em contato com ela, forma o ácido carbônico. Por isso que a água com gás tem caráter ácido. Então, são esses 1, o 2, o 4 e o 7 que são ácidos. Básicos é quando tem o OH- maior que 10 a menos 7. É básico ou alcalino, né? Se for igual, gente, a 10 a menos 7 é neutro, tá? Então, básicos ou alcalinos. Suspensão de leite de magnésia, que é o hidróxido de magnésio, é básico. E a solução de limpeza de amoníaco, que é o hidróxido de amônio, também uma solução básica. Então, esses são básicos. E o neutro é aquele que é da água destilada, né? Que é a solução 5 aqui, que é a solução neutra, certo? E o exercício 5 fala o seguinte: os refrigerantes, assim como qualquer outra bebida gaseificada, apresentam caráter ácido devido à presença de gás carbônico dissolvido em água,
que forma o H2CO3, que aqui ele separou em H+, e HCO3-, tá? Sabendo que uma determinada marca de refrigerante possui uma concentração de íons hidrogênios, do H+, 1000 vezes maior do que o da água neutra, a 25 graus Celsius. Pede-se, qual a concentração hidrogeniônica do H+, nesse refrigerante? Então, o que a gente tem aqui? O refrigerante, vou comparar com a água neutra. Eu quero saber qual a concentração do H+ nele, então chamei aqui de uma perguntinha, em relação à água neutra, que é 10 a menos 7, que a gente sabe. Na água neutra, a 25 graus Celsius, a concentração de H+, que é igual a de OH-, é 10 a menos 7. Fazendo uma relação, sempre que ele fala para comparar, gente, faça uma relação, tá? Essa relação aqui, ele falou para mim que é 1000 vezes maior. Então, a relação da concentração dos íons de hidrogênio em relação à concentração dos íons hidrogênios da água neutra é igual a 1000, ó, 1000 vezes. 1000 é 10 ao cubo. Fazendo a parte matemática. Essa concentração, que é o que eu quero, que é o 10 elevado ao que eu quero saber, é igual a 10 ao cubo vezes, passa esse daqui para cá, tá? Ó, vezes 10 a menos 7. 3 com menos 7 dá menos 4. Pronto. A concentração do H+ é 10 a menos 4 mol por litro. Concentração é sempre mol por litro, tá? E quanto vai ser a concentração hidroxiliônica? Hidroxiliônica é do OH-. O H+ vezes o OH- tem que dar 10 a menos 14, gente. Esse aqui é menos 4, então o OH- tem que ser quanto? Menos 10, porque os dois tem que dar menos 14. Multiplicação de potência, você soma os expoentes, tá certo? Então, com isso, a gente finaliza os exercícios dessa aula, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me procuram, tá bom? Beijão a todos.